Bem-vindo a mais um de nossos vídeos diários de programação. Neste e nos próximos vídeos, nós vamos nos dedicar a trabalhar com arrays. A ideia desses vídeos é serem sempre introdutórios. Você que não sabe nada de programação, que acha que de repente é um mistério, ou está começando e quer todo dia estudar um pouquinho para dar os primeiros passos na programação, pode assistir nossos vídeos, repetir nossos exemplos, realizar algum desafio quando nós propomos e assim, dia a dia, gastando apenas alguns minutos por dia, vai estar evoluindo em sua capacidade de programar. Nós vamos então vir aqui no próprio navegador Chrome e digitar about blank. Botão direito, inspecionar, abre uma janela, clicamos em console e aqui está o nosso console JavaScript. Aqui nós podemos programar. E no vídeo de hoje eu vou apenas tratar da criação de arrays em JavaScript e um pouco sobre o conceito do que são esses arrays. Primeiro, nós precisamos pensar em como criar uma variável e ver o que é uma variável. Estamos bem no básico do básico. Em JavaScript, eu posso criar uma variável assim, let x1, por exemplo, e posso já criar e atribuir um valor a ela, que pode ser um número. Também pode ser uma string, pode ser um array, pode ser várias outras coisas. Primeiro, um número. Let x1 igual a 10. Então, esta variável x1 tem um valor que é 10. E tem outras questões, como escopo, que em alguns vídeos mais avançados nós vemos. Tipo, por exemplo, x1 é do tipo number. Type of x1 mostra o tipo de x1. É um número. Então, nós criamos uma variável x1 e atribuímos a ela o valor 10. Aquilo é como uma memória, aquela informação está guardada. Eu posso, por exemplo, colocar console.log de x1. Console.log exibe na própria janela de console. Ele exibiu 10 aqui. Então, uma variável, e ela tem um valor, eu posso manipular, eu posso somar, eu posso multiplicar. Vamos dizer que eu queira multiplicar por 2, então vai ficar 20. Eu posso colocar x1 é igual, esse igual é o recebe, primeiro ele recebeu 10, agora ele recebe o valor dele vezes 2. Então, x1 vale 20. Nós podemos ter uma variável x2, por exemplo, let x2, então estou criando a variável x2, é igual a x1 mais 1. Então agora nós também temos a variável x2. Eu posso escrever console.log de x2 e ele vai colocar 21. Temos x1 que vale 20, x2 que vale 21, ambos number. Bom, talvez eu queira ter vários números. Talvez eu tenha uma sequência de números. Olha, veio assim 50 números que eu tenho que guardar. Como que eu faço? Crio 50 variáveis. Eu posso criar o que nós chamamos de um array. Esse array vai ter vários dados. Por exemplo, vários números. Então, let x, por exemplo, poderia ter 20,21. Esse colchetes me diz que eu estou criando um array. No caso, um array com 20 e 21. 2 number. Se eu for dar console.log de x, o que ele exibiu? Ele exibiu 20,21 e ainda abriu aqui. No índice 0, que é o primeiro índice do array, eu tenho o valor 20. No índice 1, eu tenho o valor 21. Eu posso acessar diretamente o x de 0, que é 20, e o x de 1, que é 21. Eu posso dar console.log x de 0, por exemplo, que vai dar 20. Então, aqui temos o nosso array. A maioria das linguagens de programação tem essa estrutura, o array, que nos permite colocar vários dados, tipicamente indexados a partir do zero. Chama-se isso de zero-based, baseado em zero. Então, um array com 2 elementos vai ter o elemento no 0 e o elemento no 1. E, tipicamente, nós acessamos com o nome da variável colchetes 0, fecha colchetes, o nome da variável colchetes 1, fecha colchetes. A criação desses arrays pode variar um pouco de linguagem para linguagem. E, além disso,
Algumas linguagens são mais flexíveis nos recursos do array do que outras. Por exemplo, o JavaScript é particularmente poderoso no que nós temos no array. Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho o x de 0 e o x de 1. E se eu tiver o x de 2? Bom, ele está indefinido. Se eu fizer um console.log x de 2, ele diz indefinido. Mas se eu chegar a x de 2 é igual a 30, significa que agora o meu array tem 3 elementos, o 0, o 1 e o 2. Não tentem isso em casa na sua linguagem preferida se ela não for tão poderosa quanto JavaScript. Outras linguagens vão dizer, não, você criou um array com 2 elementos, então o 0 e o 1. Quando você tentou escrever no elemento 2, gerou um erro, porque o array só tem o 0 e o 1. O JavaScript não. Ele permite o 0, 1, o 2. Eu posso colocar aqui x de 3 e eu vou estar inserindo no elemento 3, na posição 3, o quarto elemento. Eu posso ter, inclusive, o seguinte, x de 4 ou x de 5. X de 5 igual a 100. Mais uma coisa que não é toda a linguagem que permite. Observem só. Quando eu criei esse array, eu inseri agora um elemento no 5. Eu tinha inserido no 0, no 1, no 2. E eu inseri no 5. O 3 e o 4, ele considera como vazio. Ele permitiu inserir no 5, apesar de não existir o 3 ou o 4. É um array que não tem todas as posições preenchidas. O JavaScript aceita isso. Eu posso dizer, eu tenho 0 tal valor, 1 tal valor e o 10 tal valor. Os outros não têm valor. Se eu chegar e, por exemplo, der um console.log de x de 4, é indefinido, mas o x de 5 eu defini. Ele aceita. Mais do que isso, eu posso chegar e colocar o x de 4 é igual a olá mundo. O que aconteceu aqui? Console.log de x. O que eu tenho? Eu tenho o 0 tem 20, o 1 tem 21, o 2 tem 30. O 3 está vazio e o quarto tem uma string. Outra característica interessante de arrays no JavaScript. Eles não precisam ser do mesmo tipo. Algumas linguagens você tem que criar um array daquele tipo. É um array de inteiros, é um array de strings, é um array de booleanos. O JavaScript não. Ele pode colocar em qualquer posição do array qualquer valor. Pode, inclusive, colocar, por exemplo, 0, 1, 2. Pode ser que o 3, o x de 3, eu posso, inclusive, colocar, por exemplo, um array console.log de x. Olha que interessante. O 0 é um number, o 20. O 1 é um number, 21. O 2 é um number, 30. O 3 é outro array, um array de 2 elementos. Como que eu acesso? X de 3 de 0 é 1. X de 3 de 1 é 2. Eu posso ter um array de arrays. Eu posso ter, inclusive, um array em que cada elemento é uma coisa diferente. Um outro array, uma string, um number ou qualquer outro tipo. Aqui, então, nós estamos vendo o que? A construção do array e mostrando aspectos no JavaScript da construção de array que são particularmente poderosos. Outras linguagens não permitem que você simplesmente vá colocando valores em elementos do array que você não criou antes. Você tem que criar, eu quero um array de 10 elementos. Se quiser colocar na posição 20, você vai ter que criar um array de 20 elementos. O JavaScript resolve isso sozinho. Em outros, você tem que colocar todos do mesmo tipo. O JavaScript permite que os valores sejam de tipos variáveis. Em outros, um array não pode ter um espaço no meio. Ele tem o 0, o 1, o 2. Só pode colocar o 3. O JavaScript permite que tu coloque o 5, o 10, o 1000, o que for. Ele é um recurso muito mais sofisticado de construção de arrays do que a maioria das linguagens. Isso também, por outro lado, para algumas coisas, torna o array JavaScript mais lento, mais pesado, exigindo mais memória do que um array em C, por exemplo. Tem vantagens e desvantagens, mas em compensação é muito mais fácil de usar porque você tem muito mais liberdade do que você pode fazer no array. Então essa é uma
introduçãozinha ao array no JavaScript, e nos próximos de nossos vídeos diários nós vamos ver outras questões, vamos aprofundar um pouco mais em outras questões interessantes de arrays. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, se inscrever, marcar o sininho, ouvir ao final uma palavrinha de nossos patrocinadores, que somos nós mesmos. Isso aqui é uma pequena amostra do que nós ensinamos nos nossos cursos. Nós temos formações de até um ano inteiro para desenvolvimento front-end, full stack, etc. Temos, inclusive, um pacote de 20 cursos introdutórios, cada um com 10, 20, 30, 40 videoaulas de uma linguagem ou tecnologia, JavaScript, PHP, Java, Python. Temos cursos que mostram a construção de jogos em JavaScript, você para praticar orientação a objeto, paradigma funcional, etc. Tudo isso está na descrição desse vídeo, você pode clicar ali, simplesmente fazer seu cadastro e você já recebe os 20 cursos com acesso vitalício na nossa plataforma, aguardando a confirmação do pagamento. 20 cursos por apenas R$60. É um valor praticamente simbólico. Esta é a nossa promoção, do nosso vídeo de YouTube, do nosso patrocinador, que somos nós mesmos, e ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. E aqui, ao final, nós temos o que? A nossa playlist com os nossos vídeos diários de programação. Muito obrigado.